Leonardo, né, esteve envolvida essa semana em uma polêmica após aparecer na última atualização da lista considerada suja do Ministério do Trabalho e Emprego por supostamente submeter trabalhadores a condições semelhantes à escravidão. Mas, minha gente, uma das polêmicas na internet essa semana. O artista já explicou a situação por meio de vídeo nas redes sociais. Mas vamos entender melhor, né, o que significa isso com Ana Rebeca Passos, está chegando ao vivo com as informações. Bom dia, Ana. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Em relação ao cantor Leonardo, ele foi citado após uma fiscalização em novembro de 2023 na Fazenda Talismã, em Jussara. Na ocasião, 6 pessoas, incluindo um adolescente de 17 anos, foram encontradas em condições degradantes, caracterizando a escravidão temporânea. Por isso, o nome dele está nesta lista suja. O que é a lista suja? É um documento, certo, público, que é divulgado semestralmente pelo Ministério do Trabalho, geralmente ali no mês de abril e outubro, de certa forma, para apresentar e dar visibilidade aos resultados de fiscalizações do governo de combate ao trabalho escravo. A gente vai entender melhor o que é essa lista, como o nome pode parar nela, depois se pode ser retirado, a importância dessa lista suja do Ministério do Trabalho, agora num bate-papo com um advogado trabalhista. E a gente conversa agora com o Tiago de Lima, que é advogado trabalhista. Doutor Tiago, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Já começa explicando para a gente como é que o nome de um empregador vai parar nesta lista suja do Ministério do Trabalho. Bom dia aos ouvintes. Vamos lá. O Ministério do Trabalho e Emprego, que é conhecido por MTE, ele faz a fiscalização, que são os auditores do trabalho, através de denúncias ou constatação, para saber se aquele ambiente de trabalho ele tem as condições análogas às de escravos ou, literalmente, se ali existe uma escravidão. Infelizmente, no Brasil hoje, podemos falar que isso é uma coisa que não é incomum de acontecer, porque vemos que essas produções de soja, essas grandes empresas, grandes plantações, inclusive aqui no Agreste Meridional, nós temos casos nesse sentido. Então, hoje, para você ser incluído na lista, a partir do momento que o auditor do trabalho verifica que aqueles trabalhadores eles estão em condições análogas a de escravos, ele lhe aplica um auto de infração, você vai ter a sua ampla defesa, você vai apresentar a sua defesa. Se você for condenado, você pode mais uma vez apresentar um recurso, e aí sim, quando ele é condenado nas duas instâncias, ele vai para a lista de trabalhadores que contrataram na linha de análoga de escravos, após a verificação do auditor do trabalho. O advogado, e quais seriam essas condições semelhantes a um trabalho escravo? Veja, são trabalhos degradantes, são ambientes de trabalhos insalubres, são jornadas excessivas de trabalho, são condições que a pessoa nem água para trabalhar você tem. Nós tivemos agora um caso que repercutiu, que era uma fazenda a qual nem existia luz elétrica, simplesmente colocavam os trabalhadores sem água, sem luz elétrica, sem nada, simplesmente em trabalho com condições degradantes e jornadas excessivas. Logo verificou-se que aí sim tem os trabalhadores análogos à escravidão. E depois que o nome está na lista suja do Ministério do Trabalho, é possível tirá-lo de lá, remover esse nome? Sim. Primeiro vamos falar um pouco da penalidade. Se a empresa ela for condenada, ela paga simplesmente o valor de até 20 salários mínimos. Você pode fazer o acordo de pagar 20 salários mínimos por trabalhador para poder sair da lista, dessa famosa lista suja, porque obrigatoriamente você passará 2 anos na lista, constando lá, e se você fizer o acordo do famoso TAC, termo de ajustamento de conduta, você poderá pagar 20 salários mínimos para cada trabalhador e assim pode sair, podendo também ter uma outra penalidade de até 2% do faturamento da empresa, com um total de 25 milhões de reais. E qual a importância de uma lista como essa? Veja, nós temos grandes avanços, porque é o seguinte, a partir do momento que você entra na lista, você pode perder crédito, você pode perder toda e qualquer questão de licitações com o governo, e assim a gente vai estar
combatendo esses maus empregadores para que isso não aconteça aqui no Brasil, né? Porque infelizmente ainda nós temos que ver esse tipo de caso no Brasil. Então, assim, a lista ela é extremamente importante para que uma grande empresa, quando for investir aqui no Brasil e saber que aquela outra empresa ou aquele produto fornecido por aquela empresa são de empresas que têm trabalhadores análogos escravos, elas vão simplesmente não comprar aquela empresa e não vão dar renda para essas pessoas que só oferem o lucro e não olham os trabalhadores. Então ela é de suma importância para isso. E o que acontece com esses empregadores e também com esses trabalhadores, não é? Quando existe uma situação como essa? Como os empregadores, eles vão ficar na lista, tá? Até que se pague a multa e verificando que eles ainda têm o processo criminal, tá? Que vai de 2 a 10 anos a pena para eles. Então, assim, pode acontecer uma série de nuances referente a esse fato. Ou seja, eles vão responder não só administrativamente, como criminalmente, por tudo que fizeram. Já os trabalhadores, eles vão ser tirados daquela situação para regredir ou para a sua cidade de origem ou para as suas famílias, e eles terão direito à indenização pelo tempo que eles trabalharam. Então o Ministério Público do Trabalho ou o Ministério do Trabalho, eles vão agir com as penalidades para que esses maus empregadores, eles indenizem e paguem o que o trabalhador tem de direito a receber. Então eles vão sair da condição análoga que eles estavam, voltar para suas residências ou para suas respectivas cidades e vão receber tudo que lhe é de direito. Pronto, a gente acompanhou aí, né, o que disse, bem explicado, o advogado trabalhista Tiago de Lima, conversando com a gente sobre o que é essa lista suja. E só para pontuar, no caso do cantor Leonardo, tá, Renata, ele pagou uma multa de R$225 mil e o nome dele foi retirado dessa lista suja. No geral, cada nome permanece na lista por um período de 2 anos, mas uma portaria publicada em julho estabeleceu novas regras que permitem que os empregadores sejam retirados do cadastro antes do prazo ou até mesmo evitem, né, entrar nessa lista. Isso é possível se firmarem um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a indenizar as vítimas no valor de 20 salários mínimos, como explicou o advogado, no mínimo, e a investir em programas de assistência a trabalhadores resgatados. Renata. Obrigada, Ana, pelas informações. 9h25.